Muito boa tarde, sejam todas bem-vindas. Sou Ana Luísa, orientadora da Débora. Estamos aqui com Penha Neri e Inês Gandolfo como membros da banca para a defesa de TCC da aluna Débora. Ela vai começar com a sua apresentação, em torno de 20 minutos. Na sequência, cada membro da banca vai ter 15 minutos para fazer os seus comentários. Depois desse momento, a banca, junto comigo, orientadora, vamos sair dessa sala para deliberar e voltamos com o resultado. Então, obrigada a presença de todos e podemos começar. Podemos. Então, a palavra é sua, Débora. Eu vou te colocar em destaque, veja você compartilhar aí o seu. Tá. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, querida. Obrigada por virem e aceitarem o convite de serem minha banca. Aqui está o início dos slides, né? Tá todo mundo vendo? Tá tudo certinho? Obrigada. Tá. Então, só vou minimizar vocês aqui para eu poder ver o que está acontecendo. Pronto. O trabalho, ele se chama Ressignificando Histórias na Realidade Suplementar, a partir do vínculo terapeuta-paciente. Esse título vai se fazer mais entendível durante a minha história que eu vou contar aqui para vocês hoje. Eu queria começar falando sobre essa frase do Moreno, né? Ser espontâneo, anima-te a criar. Não tomes a minha obra como dogma, porque estarás traindo a sua essência. Toma como encontro, transforma. Não a deixes morrer nas garras da conserva cultural. Porque eu acho que essa frase faz todo sentido durante toda a minha história com psicodrama, sobre entender que não é algo rígido, que não é algo que a gente vai ter que repetir eternamente, como se fosse realmente um dogma, como a Moreno nos diz. E que eu entendo que essa frase de Paulo Freire também me, é, me influenciou bastante quando eu fui fazer esse trabalho, em que ele diz que não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio, que eu acho que o que Moreno nos diz quando ele fala que quando estamos em relação é quando nós nos construímos como seres humanos. Então, o que eu entendo dessas duas frases é que não temos como aprender sem interesse, não temos interesse se não tem sentido, e não existe sentido se não tem relação, né? A apresentação, então, hoje, vou passar rapidamente pela introdução e metodologia, vou tentar me demorar um pouquinho mais nos resultados de discussão, que é onde eu vou apresentar o caso e discuti-lo, as considerações finais e, por fim, as referências vão ficar disponíveis, caso seja de interesse de alguém de ver. A introdução, então. Por que esse tema? Contar brevemente aqui a minha história no ambiente profissional, escolar, acadêmico, sempre foi de um lugar de não saber onde eu pertencia e não ter esse sentimento de vinculação com professores, enfim. E que quando eu cheguei na faculdade de psicologia na UNB, encontrei com Larissa Pelejac, ela me mostrou o psicodrama. Eu também conheci outras professoras, inclusive Inês, muito obrigada, que me ajudaram eh, a atravessar e a entender esse psicodrama e o que ele significaria, tanto na minha prática quanto como linha teórica e filosófica de vida mesmo. Então não é uma surpresa para ninguém que quando eu falo sobre um trabalho, que essa tomada de papel de psicodramatista, eu fale de vínculo e realidade suplementar, quando eu vou comentar como eu me construí como psicodramatista, certo? Tanto na parte de vinculação, para eu me sentir pertencente àquele local, quanto a realidade suplementar, que é algo que eu vou explorar um pouquinho mais depois, sobre as possibilidades que ela me dá e me deu para eu testar papéis e entender o que aquilo significava para mim. Então, o psicodrama, a gente entende rapidamente essa parte aqui, é uma ciência que explora por métodos dramáticos, ou seja, pela ação, né, a partir de vivências em que nós podemos refletir e decidir o que fazer quando, quando estamos nessas vivências psicodramáticas e a gente entende qual é o sentido que aquilo
teve pra gente, né? Utilizando o método psicodramático como parte do trabalho, ele utiliza alguns instrumentos em sua prática, palco, protagonista, diretor terapêutico, os auxiliares, o público, né? É onde o palco onde tudo acontece, o protagonista quem leva o tema protagônico ao fim, e o diretor terapêutico quem dirige o que está acontecendo, aí os auxiliares, que são os atores terapeutas que ajudam o diretor terapeuta e o público a entender o que está se passando com o protagonista. E alguns conceitos chaves para o trabalho. Quando eu falo de vínculos, é impossível não pensar na Penha. Obrigada por estar aqui, inclusive. E eu entendi a partir de alguns livros dela, né? O meu entendimento foi que a partir das relações que a gente se constrói como sujeitos. A partir de afetos e afetividade que encontramos nessas relações, que isso nos dá alguma motivação e direcionamento para o que a gente quer fazer na nossa vida, né? E que nos motivam a desempenhar diversos papéis em diversos contextos. Esses papéis, elas entendo que sejam formas de funcionamento, é, que o indivíduo assume em diferentes situações, em diferentes relações, né? O aprendizado desses papéis, ele perpassa etapas que podem ou não serem lineares, que é a tomada de papel, o brincar com o papel e o criar no papel, né? No caso, estamos explorando aqui minha, minha tomada de papel como psicodramatista. Os papéis conservados são aqueles em que eu entendo que permanecem os mesmos, independentes da realidade que a pessoa está. É, fazendo aquela. Permanecendo na conserva cultural, em que a gente está repetindo padrões, a gente está repetindo estereótipos que a gente viu, e a gente mantém isso até a gente criar algo novo em cima, né? E eu entendo que há um ciclo entre esses papéis formados e esses papéis conservados. É a partir da espontaneidade e criatividade que a gente sai de um papel conservado para um novo papel ser desempenhado naquela relação. Esse novo papel, ele se mantém conservado só para ele ser reconstruído de novo a partir dessa espontaneidade e criatividade para um novo papel e assim por diante, numa eterna busca espontânea nas relações. Então, entendemos o ser humano como um ser social e podemos entender que a gente precisa da relação com o outro, como eu falei, para nos construirmos, mas também para sobrevivermos. E no setting do consultório, no setting terapêutico, o vínculo terapeuta-paciente, como assim eu decidi chamar, possibilita esse treino de papéis, né? Que ele possa fazer esse teste, ele possa escolher como ele quer agir em situações fora do contexto do consultório, tendo treinado no consultório. Em trabalhos que eu li, também teve essa parte interessante sobre um supervisor que falou com seus estagiários, em que ele colocava os três Cs necessários para a co-construção de um bom vínculo terapêutico, né? O contrato, que são as regras, a continência, que é a consistência, e a confiança que os dois primeiros vão se manter, né? E sobre a realidade suplementar, eu entendo que, não sendo um conceito contido por um espaço-tempo, que é o que me é mais interessante, porque nós podemos ir e voltar nesse tempo, em situações passadas, em situações possíveis, futuras, em determinados lugares, não levando em consideração o ambiente físico concreto, né? A gente pode criar em cima disso. Isso lhe confere a característica de infinitas possibilidades, infinitos sentidos. É isso que a Zerka nos fala no livro da Realidade Suplementar e a Arte de Cura, né? Essa permissão para vivenciar essas loucuras, relações, papéis não coerentes, nos trazem um novo sentido para novos processos de uma forma segura, né? Quando a gente está falando que é, a realidade suplementar ela está entre o terapeuta e o paciente, a gente está falando também dessa companhia um do outro para entrar nesse mundo interno de uma forma segura. Então, este trabalho é um relato de experiência que fundamenta a discussão e a reflexão sobre como nós podemos utilizar o psicodrama nesse desenvolvimento da espontaneidade e na busca de sentido dentro e fora do consultório. Esse sentido que é o que eu busquei durante grande parte da minha vida, dentro e fora do ambiente acadêmico, e que encontrei no psicodrama, né? A metodologia.
Socionomia foi utilizada como base epistemológica qualitativa, ou seja, né, a gente entende que, bom, eu entendo que a gente, quando vai estudar algo, a gente está se colocando naquele estudo também. Não tem como ser neutro, não tem como ignorar que nós temos vivências, que nós temos outras coisas que nos perpassam naquele momento que vão influenciar, assim, como nós vemos o que estamos estudando, né? O método de pesquisa foi o estudo de caso e a intervenção foi realizada com psicodrama bipessoal. Tem as etapas da sessão psicodramática que eu vou comentar durante o relato de caso, que é o aquecimento, a dramatização e o compartilhamento. As técnicas mais comumente usadas numa sessão psicodramática é o duplo solilóquio, espelho, interpolação de resistência e inversão de papéis. No caso, eu utilizei mais o duplo espelho e interpolação de resistência nesse estudo de caso, né? As informações do contexto da paciente são que a paciente D, eu coloquei essa letra por anonimato mesmo, é uma mulher cis lésbica que se autodenomina parda, estava com 20 anos na data da sessão em que eu utilizei como estudo de caso. Essa sessão aconteceu no dia 1º de fevereiro de 2023. Ela tem educação superior incompleta e ela se diz com uma renda familiar média. Iniciou a terapia em novembro de 2022. Ou seja, tinham alguns meses aí já de terapia quando a sessão se deu, né? A coleta de dados foi a partir da observação e vivência da sessão, relato em forma de processamento teórico e a paciente assinou o TCLE, né? Então, chegamos na parte que me interessa mais do trabalho. Isso tudo me fundamentou para chegar até aqui e entender o que isso aqui significou para mim como psicodramatista, como psicóloga e como pessoa. No início da terapia, a história que eu quero contar é que a paciente, ela se dizia muito triste, dizia que ela não sabia o que ela queria da vida, ela não sabia como se expressar, chorar, sentir raiva. Ela falava das crises de ansiedade dela. Ela ria nervosamente em momentos em que ela sentia uma certa tensão e depois ela fazia uma piada ou outra para tentar dizer que estava tudo bem, né? Conforme ela mesma disse depois. E a principal questão, o tema protagônico dessa sessão foi a questão do controle da família sobre o futuro dela. Ela se sentia sufocada, ela se sentia perdida, ela não sabia o que fazer em relação a esse futuro e ela dizia não ter sonhos próprios. Então, como psicodramatista, identifiquei uma espontaneidade baixa e alguns papéis sociais conservados, né? A sessão em si, ela se deu no consultório presencial, eu tentei demonstrar aqui que tinha um sofá, uma poltrona, uma cadeira com uma mesa e um tapete. E a paciente, como sempre, ela se sentou no sofá enquanto eu me sentei na cadeira. E ela abraçou a mochila, ela cruzou as pernas, ela estava completamente se protegendo de algo, no caso, eu, naquela situação. E ficamos em silêncio até que se deu o seguinte diálogo, né? Eu perguntei como ela estava se sentindo, ela respondeu. Então eu resolvi falar: então está tudo muito mal. E ela concordou comigo: sim, está tudo muito mal. Como tinham se passado alguns meses de tratamento, eu entendi que naquele momento, como ela riu, ela, ela acabou ficando um pouco mais relaxada corporalmente, né? Então, eu entendi que o vínculo terapeuta-paciente tinha se consolidado o suficiente para que ela se sentisse mais à vontade comigo, com o processo terapêutico. E ela depois respirou fundo e conseguiu falar o que ela queria falar sobre o futuro dela. E eu senti que naquele momento era cabível fazer um espelho, porque eu queria que ela se percebesse um pouco mais. Então, eu imitei tanto a posição corporal dela quanto o que ela falou sobre estar tudo bem. Ela riu e depois ela ficou muito séria e falou que ela não sabia porque ela fazia isso. Como no espelho a gente pode ver de uma outra perspectiva a nós mesmos e decidir o que que a gente quer fazer em relação a isso, foi interessante ela ter percebido que ela fazia algo que ela nem sabia por quê, né? E saindo desse espelho, eu convidei para pensar sobre essa questão da
relação familiar dela em relação a esse futuro, essa falta de sonhos que ela mesma dizia que tinha. E eu achei que a paciente precisava de mais aquecimento, porque o objetivo da sessão, para mim, era fazê-la se expressar o que ela queria expressar. Ela parecia tão contida antes que eu achei que seria interessante ela falar o que ela queria falar. Então eu pensei em iniciadores, em qual faria mais sentido. Em relação ao aquecimento, Neto nos diz que é necessário a espontaneidade para uma crescente capacidade de abertura, de tomar de posição, diante do que está posto. E o Moreno já nos diz que no aquecimento é um desafio proposto ao protagonista. Então, eu realmente decidi fazer um desafio para ela, mas voltado para a fala. Eu já tinha demonstrado algo mais corporal, queria para ela fala para aquecer o todo, né? E eu fiz muitas perguntas, mapeando vários papéis exercidos em diferentes áreas de sua vida. E, além disso ser um iniciador verbal inespecífico, eu estava procurando por coisas que ela já tinha dito antes e que a gente poderia utilizar nessa sessão, como de vez em quando eu faço. O que foi muito interessante, porque foi a partir disso que eu entendi que tinham alguns papéis mais conservados, alguns mais espontâneos, e quando a gente falou de futuros sonhos, ela repetiu algo sobre não ter sonhos, que eu questionei sobre será algo que esse futuro era algo que ela desejava, era algo que a mãe dela desejava, e ainda perguntei sobre esse sonho, se ela tinha algo que ela queria que fosse só dela. Então, nesse momento, eu fiz alguns duplos sobre esse sentimento de raiva, esse sentimento de impotência sobre esse futuro que ela não tinha escolhido. Então, depois que eu falei algumas coisas sobre não imagino um futuro para mim, estou muito frustrada com a situação, a paciente concordou, acenou com a cabeça, e eu entendi então que eu poderia maximizar essa situação. E eu comecei a bater levemente nos braços do sofá para evidenciar essa raiva, e também para ver como seria a reação do paciente. A ideia era convidar ela corporalmente para entrar na realidade suplementar comigo, que eu sempre considerei como um lugar que a expressão ela se dá mais livremente, né, por causa dessas infinitas possibilidades, por não ser algo eh, por não ser algo que está dentro de um espaço-tempo rígido, né. Então, primeiro ela me olhou surpresa, depois ela me olhou curiosa, e por fim ela riu e repetiu o que eu fiz, como se ela estivesse testando o que estivesse acontecendo ali. E com a realidade suplementar, nos dá essa possibilidade de ser, estar, essas possibilidades todas, de fazer algo que talvez não faríamos num outro ambiente, eu comecei a maximizar o movimento e a fazer duplo sobre essa situação, sobre esses sentimentos que eu já tinha falado, inclusive, dela. E ela me imitou e repetiu. Então eu me levantei, ela se levantou também, juntas a gente deu socos no sofá e ela começou a chorar. Esse choro foi muito interessante, porque foi foi ela falou que foi algo muito que deu alívio para ela. E eu entendi como uma catarse de integração, que é quando diversos papéis internos se encontram e se reorganizam. Então cada uma eu voltei para a poltrona, ela voltou para o sofá, e ela falou sobre o quanto isso tinha sido um alívio muito grande, ela chorou, ela riu. E ela relatou que tinha tido 4 crises de ansiedade horríveis no domingo anterior, e não tinha conseguido chorar ou falar a respeito desde então dessas crises de ansiedade. E ela conseguiu verbalizar que não sabia se o que ela queria era o que a mãe queria para ela, ou algo que ela desejava também. Era muito confuso. E, depois disso tudo, a paciente ainda falou: "Eu acho que eu preciso de ajuda, em relação às minhas crises de ansiedade", e procurou um profissional da psiquiatria. E a partir desse momento a terapia foi mudando, a paciente começou a falar mais, porque antes ela falava muito pouquinho, assim, só respondia o que eu perguntava. Ela começou a identificar, nomear sentimentos, ela conseguiu se colocar inclusive no sofá de uma forma mais relaxada. Foi um marco, porque a partir daí ela disse que se sentiu mais confortável em pensar em outras opções para o seu futuro. Essa sessão da paciente tendo encontro consigo mesma, sendo que ela se sentia perdida antes, vendo que ela podia
rever e ressignificar papéis e relações, eu entendi que, como psicóloga psicodramatista, eu servi de espelho nessa situação, né? Um espelho de possibilidades. Essa expressão do mundo interno, no externo, estar lá de uma forma segura para ela, a partir da realidade suplementar, para que ela pudesse ver com outro ângulo as coisas que estavam acontecendo e ver o que ela gostaria de fazer a partir disso. É, para mim, eu fiquei pensando muito que a partir do vínculo terapeuta-paciente, que essa paciente específica, ela pôde aprender e treinar os papéis, que ela quisesse, que ela se sentisse confortável. E entendendo que vivências, e experiências gerais influenciam a nossa visão de mundo e de ser humano, e que é a partir dessas vivências, experiências, que quando nos encontramos, quando nos deparamos com outro, isso pode gerar vínculos de identificação. Foi isso que acredito que possibilitou, todas essas vivências, experiências nossas, que possibilitou que um vínculo fosse criado entre nós, né? Entendendo que a realidade suplementar, ela perpassa tanto o cultural, quanto o social, quanto o mundo interno, é uma mistura do consciente e inconsciente, de novo, com essa segurança para ir ao mundo interno com a ajuda de outra pessoa, para tornar tudo menos assustador. Esse lugar indefinido temporalmente, especialmente, espacialmente, com essas possibilidades todas, viver as loucuras que nós podemos viver, como o Zerka fala, nos ajuda a perceber se aquilo se mantém com sentido ou não. E é pela catarse na realidade suplementar que a gente pode ressignificar tanto pessoas, quanto cenas, quanto relações. E se ao sair dessa realidade suplementar, as coisas se mantêm com o mesmo sentido, a gente vê se faz sentido ou não para nossa vida o que a gente vivenciou, né? Considerações finais do trabalho, o que nos guia. Imagino que foi curiosidade, interesse, foi essa sensação de querer pertencer, essa situação de querer se vincular, que me fez ir para esse tema, e que a minha perspectiva sobre esse trabalho é que a busca da espontaneidade, que se dá a partir do vínculo terapeuta-paciente da realidade suplementar, isso fez parte da construção do meu papel de psicodramatista, né? E eu posso encarar essa minha busca de sentido a partir do estabelecimento de vínculos em relação a esses papéis, vividos de forma espontânea e criativa, e considerando o que acontece dentro do consultório, a realidade suplementar, eu acredito que é fundamental na busca por esse estado espontâneo e nos permite vivenciar as relações de forma plena, né? Eu entendo que a socionomia é a esperança em sua forma mais espontânea e criativa, e o psicodrama sua ferramenta mais potente. Termino então com uma frase de Fonseca que ele fala: nunca o eu poderá encontrar-se por si mesmo, só para encontrar-se por meio de outro, do tu. Essas são as minhas referências que vão ficar disponíveis depois. E obrigada por terem assistido minha defesa do TCC. Muito obrigada por terem estado aqui. Eu vou parar de compartilhar agora. Muito bem. É, E, muito bem, parabéns. obrigada. Bom, agora a gente vai ouvir nossos comentários da banca. Quem quer ir primeiro? Pode ir, Inês, vai você. Bora. Você seguir? Simbora. Então, Débora, primeiro quero te dizer da minha alegria de estar aqui, parabenizar você e sua orientadora, né? Parece que não é nada, mas chegar aqui, terminar, fazer o TCC, concluir todos os créditos, atender, fazer a supervisão, terapia, etc e tal, não é para todos, infelizmente, né? Mas com certeza todos têm esse foco, esse objetivo. E você conseguiu, então você já é uma vencedora chegando aqui. Gostei muito da sua apresentação, achei que foi muito clara, muito precisa. Você se expressa muito bem, não só oralmente, como na forma escrita, né? Embora na forma escrita eu preciso te dar algumas sugestões de correções, né? Porque às vezes a escrita sai, enfim. E o que eu vou falar agora é no intuito mesmo de dialogar com você, mas numa perspectiva não de criticar teu trabalho, nem de, enfim, é mais mesmo para a gente, quando a gente interage com o seu trabalho,
quando a gente lê um trabalho do outro, é bom a gente ouvir como é que o outro, né? Qual recorte, qual foi o ângulo que a pessoa se debruçou para enxergar o que você fez. Porque como trabalho de conclusão, acho que você cumpriu sua tarefa, né? Você é uma psicodramatista, mostrou isso. Mostrou que seu papel está ali dominado, que você sabe, que você, né, conhece, que você sabe se apropriar disso. Agora, tornar esse exercício ou exercício de escrita científica, daí você me provocou no que eu mais faço, né? Então, é nesse sentido que eu vou poder auxiliar, mas veja isso não como uma crítica, como, né, não depreciando seu trabalho, pelo amor de Deus, né? Mais para até porque eu acho legal poder enxergar as formas com que os psicodramatistas estão, né, eh, fazendo, apresentando seus trabalhos, enfim. Então, para mim também é uma forma de me revisitar em algumas coisas. E às vezes não é nem para você que eu vou falar, é para até quem está usando alguns construtos que eu não considero que está correto. Então, se eu falar alguma coisa, eu sei que às vezes fala, não, mas eu li não sei aonde. Eu falei, mas, né? Enfim. Então, é nesse sentido. Bom, a primeira coisa do seu trabalho que me chamou a atenção é o seu resumo. No seu resumo, você cria uma expectativa no leitor em relação ao que você vai apresentar. Mas já no próprio resumo, eu fiquei um pouco frustrada em relação ao que você apresenta, porque você define, você diz, você promete para a gente que você vai fazer um estudo de caso. Mas no resumo mesmo, eu não sei que caso é esse, quem é, o que você fez, qual a conclusão. Porque se foi estudo de caso, tem que estar caracterizado no seu resumo minimamente o estudo de caso, né? E você passou batido nisso. Mas depois eu falei, não, calma, né? Pode ser que ela tenha, por meio do estudo de caso, querido fazer outro percurso. E aí eu me conectei com outro percurso, sabe, Débora? Eu acho que, embora você tenha se apoiado no estudo de caso, a sua proposta o tempo inteiro, na sua fala, embora não tenha se aprofundado nisso, nem sei se precisa ou se merece, né, ou se isso num outro momento de publicação, talvez você possa repensar isso. Que eu acho que você fez um estudo mais bem autoetnobiográfico, ou autoetnográfico, né, não biográfico. Autoetnográfico. Por quê? O tempo inteiro você situou a questão na Débora. Eu, psicodramatista, psicóloga, pessoa, né? Ao longo da sua fala, ao longo da tua defesa aqui do seu trabalho, você o tempo inteiro se situou e acho isso muito honesto, muito reflexivo. É o que dá, inclusive, para a gente substratos para poder discutir qualquer questão, porque você está implicada ali, né? Mas como Débora é implicada ali, talvez não tenha havido suficientemente discussão para concluir também que foi um trabalho dessa natureza, porque ficaram várias outras perguntas que eu me faria, que eu gostaria de ouvir, né? Você citou dizendo, não, quando eu achei muito bacana, como eu falei, muito legítimo, muito autêntico. Você dizia, quando eu fiz a psicologia, não me encontrei ali, e, enfim, tal, tal, mas aí você foi se construindo você vai encontrando sentidos, foi se ressignificando dentro dessa construção, e parece que esse caso também te devolveu uma série de, de reflexos, né? Para poder dizer quem sou eu, que psicóloga sou eu, quem sou eu aqui. Parece que isso te motivou também a se significar enquanto terapeuta, né? E aí, assim, uma pergunta aleatória que veio ao longo da leitura qual foi essa imagem sua que você viu refletida nesse espelho que ela te proporcionou, né? Eu acho que eu botei no texto, mas não aqui, que foi nessa sessão que, assim, eu já tinha me sentido psicóloga antes, mas foi Uhum, nessa sessão que eu me senti psicodramatista, uhum, porque eu não só por ter feito uma cena, assim, como geralmente os psicodramatistas falam que, para ser psicodrama tem que ter uma cena aberta, tem que ter algo assim, né, tem que se mexer. Bom, não necessariamente, mas eu senti que houve uma conexão ali, um vínculo, uhum. O né? que E talvez a gente que possa chamar de encontro. esse encontro entre eu e a paciente, e que a partir disso não só foi ela treinando os papéis, mas fui eu treinando meu papel também, né? E eu me Uhum, vi refletida nesse momento em que ela estava perdida e se encontrando consigo mesma também,
que Uhum, eu pude pensar, nossa, eu gostaria de é, fazer isso, ajudar pessoas também a se encontrarem dessa forma, porque foi algo que eu acho que me ajudou muito, inclusive, e que trouxe sentido para minha vida. A linha, o psicodrama como filosofia de vida, né? uhum, Ele é, me guia muito. Então, acredito que além de ser algo teoricamente que faz sentido para mim, filosoficamente falando, na minha prática como psicóloga psicodramatista, foi esse momento que me fez pensar, eu gostaria muito de continuar fazendo isso. Então, uhum, eu me vi como uma possível psicodramatista ali uhum. e que eu quis continuar fazendo isso. Legal, bonito, bacana. Eu não lembro de ter me debruçado sobre esse momento da sua escrita que você está falando, e talvez essa pergunta possa ser respondida ali, nesse momento, sabe? Aham. Dizer, o espelho que eu, né, consegui ver a minha imagem refletida, porque acho que você foi muito feliz na hora de escolher teoria de papéis, porque é isso, o papel dela de paciente edificou seu papel, ou contrapapel. Você não vai botar contra, todos os dois são papéis, né? Enfim, não é contra, mas no sentido do lado de lá, né? Então, eu acho que é uma coisa bem interessante, acho que realmente você edificou e se confirmou nesse papel, inclusive criativamente, né? No role creating, já na etapa mais adiantada, mais evoluída da própria teoria de papéis, nesse momento, acho que é uma coisa assim, embora sutil, bem, acho que devia marcar com mais ênfase, porque vamos dizer assim, a coisa mais, não importante do seu estudo, mas talvez o grande, né? A grande eureka, né? Ah, olha só aqui, tá vendo? É isso que eu queria mostrar, é isso aqui, é como que eu me descobri psicodramatista, como é que eu me vi fazendo tudo isso fazendo sentido, né? Então, talvez dar mais ênfase nisso. É, na descrição do caso, depois eu volto para a teoria. Mas na descrição do caso, eu achei que falta um pouquinho detalhar algumas coisas, sabe? Por exemplo, quando você começa a falar, ela tem o costume de sentar. Eu acho que faltou dizer, inclusive, que você que é a terapeuta que estava atendendo, né? Hora nenhuma você se anuncia como, ela era uma paciente que chegou até meu consultório, como? Né? Como é que foi essa? Você já entra descrevendo minimamente o caso, dizendo, né, alguns dados sociodemográficos, mas não dá muitos detalhes. E para estudo de caso, né, tem que haver esse detalhamento do caso, porque você vai se debruçar sobre essa leitura, que não é só uma leitura psicológica, não é só uma leitura, né? Sendo uma leitura psicodramática, tem todo o aspecto também do contexto socioeconômico, histórico, cultural, né? O caldo que esses papéis e que esses desdobramentos foram possíveis, né? E ali você dá muito poucas dicas. eh, sobre o caso. Eu me debruçaria só. Isso com certeza você tem, é só porque você está tão acostumada em relação a isso que você acha que só falar assim, né? Minimamente já é suficiente. Acho que dá para dar uma incrementada, assim, dizer, ó, né? Ela veio, e uma coisa que me chamou a atenção é que ela sempre se sentava assim. Quando você começou falando que ela senta e agarra a almofada, eu demorei um tempinho para entender que era na sua presença. Eu pensei que fosse uma queixa dela, de que ela em casa sentava, agarrava. Enfim, fui meio, né? Lógico que depois entendi o contexto, mas ajuda o leitor a entrar no teu quadro, no quadro que você está querendo desenhar e mostrar para ele, né? Já que a escrita é limitante nesse sentido de que, né, às vezes pode parecer uma coisa fria, mas você pode usar da tua habilidade de escrita, que é muito boa, para situar e levar o leitor a entrar na mesma página que você, né? Enfim. É, Agora, voltando para a parte de teoria, na parte que você fala de. Você cita muito a Penha, que eu acho realmente uma autora maravilhosa e tem que ser citada mesmo, mas tem algumas coisas que você atribui à Penha, como se você pode colocar no parêntese, não de acordo com Penha, as etapas as técnicas do psicodrama são duplo, espelho, solilóquio, não, inversão de papéis, porque
não foi a Penha que inventou, né? Você pode ter lido a Penha, então bota ela no parênteses, não fala Penha, porque parece que ela que está dizendo que é isso. Tá entendendo? Uhum. É uma maneira de. Porque na parte que você diz dos vínculos, que realmente ela é autora disso, aí sim, eu acho que dá ênfase a Nery, né? Nesse lugar. Porque senão seria o mais correto seria ler na fonte, né? Uhum. Ler na fonte, ler Moreno lá, o livro preto do Moreno, a nossa Bíblia, e é lá onde você vai estar encontrando essas informações, tá? É, tem uma parte que você fala, acho que na página 10. Eu não vou abrir aqui para não ficar procurando página e tal, mas quando você começa a falar de papéis conservantes, mas eu vou precisar olhar porque tem uma coisa lá na página 10 que eu acho que antes de falar em papel conservadores, né, dá a impressão de que, ó, na página 10, depois você fala assim: existem diversos papéis que exercemos em nossas relações, inclusive aqueles que estão conservados. Papéis conservados são aqueles que se encontram dentro de uma conserva cultural. Me passou um pouco a impressão de uma questão maniqueísta, sabe? Papéis conservados são bons e papéis. Uhum. Acho que minimamente dizer que todo papel tem um aspecto cultural que é da conserva, né? Então, de modo geral, todos os papéis têm isso, tem são conservados, né? Agora, é claro, à medida que você atua nesses papéis, não apenas abraçando o lado da conserva cultural, você coloca o elemento da espontaneidade, da criatividade que tanto a gente valoriza, preconiza, né? Mas é só para não parecer que não há, né, que existem papéis conservados e papéis não conservados. Não, todo papel tem um aspecto da conserva. Só, né, fazer uma breve explicação sobre o papel, que eu acho que faltou isso. E na bipessoal, acho que ficou uma frase meio que assim: desenvolver isso e você não fez. Na página 11, eu acho. Quer dizer, na página, quando você começa a falar de bipessoal. O termo psicodrama bipessoal, trazer discussões teóricas sobre o que ele significa e se é realmente psicodrama ou não. Rosa Cuquier nos diz que é como. Acho que faltou ali, né? Eu mandei o. Talvez eu tenha enviado o arquivo errado, meu Deus. Bom, para mim chegou esse. Desculpe. Sim, tudo bem. Então, depois me faça chegar a versão, porque ficou como se você fosse trabalhar ainda esse conceito e ficou a dever, né? Depois também, alguma coisa nos 3 Cs, também ficou a mesma sensação. Nos 3 C, quando você vai. Acho que talvez esse texto esteja totalmente modificado e você me mandou outro, porque no parágrafo seguinte você fala, tanto no artigo do Vidal e no do tal, pode-se ler descrito os 3 Cs necessários para a construção de um bom vínculo terapêutico que seu supervisor Luiz Amadeu lhes disse. Tal, tal, tal. É isso? Essa parte sim. Tá. Mas aí depois você vem e fala, o conceito em si, sendo interessante, concordo, que são necessários. Enfim, eu achei que ficou. Não entendi direito essa coisa dos 3 Cs e o conceito em si, né? Rever essa escrita dessa parte daí, porque eu Uhum. não, não me entendi muito bem com ela. Bom, uma coisa só, a título de implicância, talvez, não é com você, tá? Mas é com o termo. Tudo bem. Quando a gente usa epistemologia qualitativa, a gente está defendendo que existe uma epistemologia que não é qualitativa, ou que existe uma epistemologia que, né? E não é correto, tá? Epistemologia qualitativa é um nome que foi dado para uma abordagem que o Fernando González Reis desenvolveu, e depois ele se arrependeu de ter, inclusive, dado esse nome, epistemologia qualitativa. Porque não é a epistemologia que é qualitativa, a epistemologia é né, é o estudo de como a ciência, o que se diz sobre o que ela diz, né, como que
formula e o que está subjacente àquilo que ela formula, né? Qual é a ontologia que ela preconiza, o como ela faz ciência a partir do que ela considera como realidade, enfim. E se a gente falar em epistemologia qualitativa, a gente vai entrar numa seara assim bem estranha e não vai e vai estar sendo impreciso em relação a isso. Eu diria que você pode falar que foi um método qualitativo, né? Enfim, eu sei que tem estudos e textos com esse nome, mas é só para dizer que não está correto, né? Do Tá. ponto de vista epistemológico, não se usa isso, tá? Enfim, que eu ando estudando sobre isso e por isso me veio. Nas suas referências, por fim, já terminando, me encaminhando para o fim aqui, nas referências em rever um pouco da normatização, porque todas elas você começa falando in, não sei o que ler, não tem esse in. In é só quando você pega um capítulo de um livro, aí você fala o nome do capítulo, depois fala in, né? Então, Uhum. todos os ins ali estão equivocados. E eu também não colocaria, sinceramente, quando você usou o livro, que eu acho que é central até mesmo, porque você está falando de realidade suplementar, que é o, né, tema, assim, você abraçou como sendo sua escolha de discussão no seu caso, você usou a realidade suplementar e a arte de curar, né? Uhum. Que é, é da Zerca Moreno, mas a primeira autora não é a Zerca Moreno, né? É, eu colocaria a referência desse livro e não a introdução do livro apenas Tá. na referência, tá? Tira essa referência e bota o livro todo, porque primeiro que o livro é bem pequenininho, segundo você não precisa situar o que você usou do livro e muito menos dizer que ficou só no âmbito introdutório, para não, Uhum. né, não desqualificar o teu estudo, enfim, para não parecer que você fez pouco investimento teórico para Ela leu o escrever, livro todo. Ela leu o livro de cabo a rabo. mas só compareceu a introdução ali nas referências finais, né? Enfim, e como provavelmente não dá para separar as duas autoras, bota logo as duas, porque o livro não é capítulos, né? Ele é o livro escrito pelas duas e pronto. Então, enfim, eu acho que de resto é isso. É isso, Débora. Não sei se você quer fazer algum comentário, mas só isso mesmo. Obrigada. Hum, Se você quiser falar alguma coisa, Débora? Ah, acho que é isso mesmo. eu não sei o que aconteceu em relação a essa parte do psicodrama B pessoal. Eu vou dar uma checada depois e qualquer coisa eu reenvio o documento para vocês. É, mas vou fazer essas pequenas mudanças que você comentou, Inês. Vou dar Uhum. uma revisada também nessa questão da epistemologia qualitativa e também nessa questão de como eu fiz alguns parágrafos. Quando eu falo dos papéis conservados, eu até fiz aquele parágrafo sobre como tem aquele ciclo dos papéis conservados e dos papéis espontâneos, né? Eu queria demonstrar naquele parágrafo justamente essa questão de como é algo em constante mudança e que, mas Uhum. talvez eu não tenha me expressado direito, sobre essa questão maniqueísta dos papéis conservados e espontâneos. Realmente eu posso dar uma olhada E nisso. talvez se você falar sobre essa questão do papel como sendo uma unidade, Uhum, né, mínima, que tem a parte da cultura, ou seja, a conserva cultural, e a parte, né, que cada um imprime a sua característica, particularidade no papel. Isso aí já situa a pessoa, porque a pessoa vê que todo papel tem um lado de conserva, porque sim. senão não é um papel. O papel se caracteriza porque ele tem algo que todo mundo olha para ele e vê, né, nele uma conserva, que é aquilo que define o que que é um professor, o que que é um aluno, o que que é, né? Sim. Então, enfim, é isso. Mas, ó, da epistemologia qualitativa, você não tem que fazer nada, é só sugestão, se você quiser acatar, é não chamar de epistemologia qualitativa, porque é incorreto, só isso, tá? Método qualitativo, É, tudo bem. porque epistemologia qualitativa, a menos que você tivesse usado Fernando Gonzalez Rey, que é o dono dessa Uhum, teoria, que se entendi. chama epistemologia qualitativa, Tudo tá bom? bem. Obrigada. Nada. Então, podemos passar a palavra para a Penha? Todas. Ok. Então, boa tarde. Boa Obrigada pelo tarde. convite. Obrigada por
rever, né, coisas que eu já fiz, inclusive, por ter me citado. Eu agradeço muito aí as leituras de produções que eu fiz, me sinto muito honrada. É, e também o texto ele é muito instigante em vários sentidos. Assim, ó. Como a Inês falou, você demonstrou bastante, né, vários conceitos, e está chegando aqui nesse momento, depois de passar por várias etapas, né? Agora é só um ritual de passagem, né, tranquilo, entre nós aqui bem tranquilo, né? E claro que as questões que a gente vai falar é só um complemento para você incrementar o seu texto, porque quem for ler, né, vai ver o texto talvez um pouco mais claro em alguns aspectos, tá bom? Uhum. Então, gostei bastante da sua escrita, da sua apresentação também, e tô aqui refletindo ainda sobre várias coisas, ainda assim, para te falar. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo transmitir para você as minhas reflexões. Bom, eu gosto muito quando fazem estudo de caso, porque assim a pessoa entra na vida daquele ser, né? E vai destrinchando e vai aprofundando, enfim, é um universo maravilhoso, né? Onde a partir daquele universo, outros universos se abrem, que é a questão cultural, social e até a própria relação nossa com aquela pessoa. Só que é preciso ter foco, né? E me passa pelos seus objetivos que você tinha foco no seu estudo de caso, né? Eu tô sem aqui o trabalho para saber quais são os objetivos, mas me passa que era muito falar da sua tomada de papel, se não me engano. Tá fácil aí para você? Seus, É, seus objetivos? posso abrir aqui, só um instante. Os meus objetivos, você tá dizendo. Eu abri o texto aqui. É um objetivo. O objetivo deste trabalho é. Ai, meu Deus, peraí, só um instante. Aqui, tecnologias. Não, tranquilo. Que você diz que está no resumo, por exemplo, que era Não, descrever uma sessão psicodramática de um atendimento bipessoal e demonstrar minha tomada de papel de psicodramatista? Era isso? tá. Mas me passa que o seu maior, você se Dois. centrou mais na sua tomada de papel. Sim. Parece que esse foi o foco do seu trabalho, né? Uhum, Quando a Inês fala que o estudo de caso é um trabalho mais voltado para todas essas outras questões que envolvem o caso, e você acabou apresentando, por exemplo, que ela é parda, o que que isso significa no estudo de caso? Ou que ela é classe média, ela é lésbica, o que que isso significa no estudo de caso? Então, assim, em que isso faz com que ela tenha determinadas dores, sofrimentos, angústias, crise de ansiedade ou dificuldades com o futuro? Então, não ficou claro um estudo da dinâmica do caso, né? uhum, Psíquica e social, né? Dessa dinâmica. Para mim, não se apresentou. O que se apresentou mais foi o que a Inês chamou, que eu não conseguiria dar esse nome, de estudo autoetnográfico, né? A Inês conseguiu dar o nome do que eu gostaria de te dar. Assim, ficou mais centrado assim, como eu vivi o meu ser terapeuta com essa paciente. sim. Para mim ficou mais isso, minha tomada de papel como psicodramatista, né? Assim, e de alguma maneira, como que eu consegui fazer com que tudo que eu estudei durante 2 anos e pouco, 3 anos, estivesse naquela sessão. Hum? E eu me apropriasse alguns conceitos e algumas técnicas dos contextos, né? E, em particular, da realidade suplementar, que é o seu tema, Uhum, tá? Então, para mim, me passou que era esse o seu estudo, né? Mais do que da própria paciente, que para mim ela ficou vaga, ela ficou já concluída. Ah, porque ela tinha crise de ansiedade. Qual crise de ansiedade? Ah, porque ela chegava e colocava a bolsa no colo. O que isso queria dizer? Aquela relação minha com ela. Ou que se passava entre nós que ela colocava uma bolsa no colo, ou no mundo dela, né? Ou será que aquilo era um sinal de alguma coisa, de alguma questão dela?
né? Pessoal, ou na forma dela se conduzir no mundo, como uma pessoa precisava de um objeto intermediário para estar na relação, né? Enfim, né? Temos aí vários detalhezinhos que me chamaram muita atenção na dinâmica dela, mas a gente tem muito a mania de olhar para o outro quando a gente faz estudo de caso, né? A mania de olhar para a pessoa com quem a gente está tratando. Mas, de alguma forma, você mudou o olhar. E quando você muda esse olhar, me chama muita atenção. Só que ainda ficou algumas coisas a serem complementadas para a gente entender essa mudança de olhar. Talvez até, por exemplo, como me afeta a pessoa se sentar com uma mochila no colo? O que essa mochila está me dizendo? Como eu lido com aquela mochila quando ela se senta? Ou você conta um pouco assim, eu não sabia onde eu estava, onde me pertencia, né? Quando eu estava fazendo minha graduação, meu sentimento de pertencimento. Como que esse meu sentimento de pertencimento ou essa sensação de dificuldade de vinculação faz parte desse caso, né? Assim, então, você se sente mexida e, ao mesmo tempo, quando faz duplo, muito provavelmente, esse meximento interno, essa sua história se encontra com a história dela, quando você faz duplos. Uhum. Então, talvez, até mesmo assim, eu fiz esse duplo e, muito provavelmente, esse duplo tem a ver comigo em tal momento. Seria uma reflexão muitíssimo interessante para nós, psicodramatistas, né? Se você retomar mesmo, se sem dó, né? Essa visão de você no caso. Porque me parece que você fez coisas que você não nomeou, mas normal, a gente vai te ajudar a nomear. Como, por exemplo, começar a bater na cadeira e expressar as emoções. Isso foi além de duplo, tá? Isso foi você se colocou no lugar dela. Tá? Então, quando você se coloca no lugar dela, você já não é o auxiliar dela. Você não é Uhum. mais terapeuta, diretora na sessão de psicodrama bipessoal. Você se torna um ego auxiliar dela, sendo duplo ao mesmo tempo. Olha que mistura interessante que você fez e que eu acho que seria interessante nomear para alguém que está querendo entender mais a vinculação terapêutica, que é o que você está falando no seu trabalho, né? Sim. E você entrou no lugar de ego auxiliar ali, batendo, né? Ao fazer isso, muito provavelmente a sua história entra ali. Mas, quando a gente faz o personagem ou o próprio paciente, a gente empresta um bocado da nossa história, das nossas experiências, das nossas vivências nisso. Se você escancara isso, fica muito legal. Por quê? Porque, de alguma maneira, todo duplo que a gente faz, aliás, qualquer coisa que a gente faz tem a ver com a nossa história, entendeu? Sim. Tudo. Mas ali, naquele momento, a gente chama de cotransferência, que é um termo importantíssimo para o seu trabalho. Ou até co-inconsciente, se você preferir uma coisa mais ampla, tá? Mas está acontecendo um co-inconsciente, uma comunicação de emoções, de atitudes, de histórias, de personagens internos e externos. Então, você trouxe isso em alguns momentos, mas seria brilhante se você trouxesse assim de uma maneira mais clara ainda para nós, né? Uhum. Você não precisa fazer agora uma tese sobre isso, óbvio, mas que eu convido você, inclusive, a fazer. Mas é, é, em algumas partes, quando você faz, assim, eu me servi como espelho corporal, como foi falado, né? Ou eu fiz tal duplo, esse duplo tem a ver com a minha história, mas eu peguei emprestado, mas não estava misturada com ela, porque ela confirmou o meu duplo. Ó, porque tem toda essa loucura, né? As nossas técnicas, elas têm umas loucuras envolvidas, tá? Eu vivo a minha história, mas ao mesmo tempo eu não posso me misturar com o outro, senão eu não sou terapeuta. Eu saio do lugar de terapeuta e vou fazer terapia com a pessoa, de alguma forma. Não, eu uso a minha história para ser terapeuta, né? Então, eu faço o lugar dela, eu trabalho a minha história quando eu faço o lugar dela. Mas, ao mesmo tempo, estou muito mais a serviço dela do que de mim, certo?
Então, isso é muito interessante no seu trabalho, que poderia ficar mais claro, porque ele está meio genérico, né? Ele está meio genérico, assim. Talvez, talvez você chamou o seu trabalho de tema livre, alguma coisa assim. A sensação que foi é que você escreveu meio que assim, quase que um insight, ocorreu isso, pá, 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 pá. Mas agora vamos centrar em alguns detalhes e destrinchar um pouquinho para o leitor entender um pouquinho mais o seu objetivo de tomada de papel psicodramatista, né? E de alguma forma, como que linka um pouco alguns sentimentos seus com os sentimentos dela, a sua história com a história dela. Talvez ela tenha dificuldade de pertencimento, talvez ela tenha dificuldade de busca de sentido da vida, né? Talvez essa questão com o futuro é uma dificuldade de se diferenciar em relação ao outro que você também tenha, né? Estou colocando tudo como hipótese, óbvio. Mas são reflexões legais, importantes para o seu trabalho, tá? Essa mudança de olhar, né? Ao mesmo tempo que está no vínculo, que tem que olhar para ela também um pouco, mas você fez, me parece que você faz mais essa mudança de olhar no seu trabalho, que é mais para você e coisas do tipo. Bom, isso é um ponto. O outro ponto que me passa no seu trabalho é o entendimento do ponto principal, que é a realidade suplementar. Bom, até onde eu li, né, realidade suplementar, ela acontece dentro do cenário psicodramático, ou dentro da vivência psicodramática, no palco específico, onde os papéis psicodramáticos vão ser exercidos, tá? Até onde eu consigo acompanhar esse conceito, que é um conceito próprio do psicodrama, onde essa realidade é própria do como ser que nós geramos a partir da vivência psicodramática no cenário específico, tá? Esse é o conceito que eu entendo de realidade suplementar. Acho que a Zeca talvez amplie um pouco esse conceito. E é aí que a gente talvez tenha um debate, tá? Porque realidade suplementar não acontece na vida aqui e agora. Aqui na nossa vida é a realidade social, que o Moreno chama, ou realidade, tem um outro tipo de realidade, mas a suplementar é o que ocorre no campo psicodramático, é uma realidade específica do campo. Da sessão psicodramática dentro do contexto da vivência, do método de ação, da ação que ocorre. Por quê? Porque ali vai acontecer o imaginário em cena, ou a fantasia em cena. Então, talvez seja o caso de você direcionar um pouco nesse sentido, né? Quando eu bati, eu a convidei para viver uma realidade suplementar no como ser, por meio de uma liberação da imaginação, Uhum. onde ela pudesse ir além da relação paciente-terapeuta, que tem continência, que tem confiança, que tem blá blá blá, né? Que tem todas essas coisas. Ela vai além, ela se entrega para uma ação e junto comigo, na cocriação, a gente vai explodir, né? No sentido de um novo surgir, tanto para mim como para ela, mas muito mais para ela, porque é ela que é o foco. Mas Sim. para mim também vai surgir nessa cocriação algo novo, né? Algo criativo nesses papéis, tanto de terapeuta como de paciente. No seu, no caso, de psicodramatista. Uhum. Não sei se está ficando claro tudo isso que eu estou falando. Tá, sim. Só que essa questão da realidade suplementar, eu admito que eu não peguei somente da Zerga, eu também peguei do Alfredo Nafaneto, no Descolonizando o Imaginário, quando ele tá é, destrinchando um pouco uma terapia em que ele era terapeuta, né, com a paciente, e ele fala de realidade suplementar também, e ele comenta principalmente sobre essa questão de dessa discussão realmente que existe sobre se a realidade suplementar é ou não dentro cabível dentro do espaço-tempo. Ele comenta um pouquinho mais essa parte mais filosófica, talvez, da realidade suplementar, porque eu sinto que a Zerka, quando ela fala da realidade suplementar, ela tá dando vários exemplos, né? Ela tá falando um pouco sobre o que acontece, pelo menos no livro da Arte de Curar, né? E o Alfredo Nafaneto, ele comenta um pouco mais sobre
essa questão que eu achei muito interessante sobre esse mundo de possibilidades que, apesar de estarmos dentro da realidade daquele ambiente, em que não podemos ignorar que eu sou eu, a paciente, estamos dentro de um consultório, ainda assim podemos ir para o como se e, é, e realmente se desprender um pouco disso. Então eu juntei os dois, assim, no que eu entendi da, da teoria dos dois. Talvez não tenha ficado claro o seu entendimento a partir da leitura dos dois, né? Uhum, Assim, para mim, realidade experimental é isso, e ocorre ou na realidade geral, ou na própria relação paciente-terapeuta, ou no cenário psicodramático, uhum, né? Ou em todos. Assim, você concluir, porque aí você dá sim, margem para um entendimento do que você está falando de realidade experimentar, inclusive de pessoas ou reverem o conceito ou questionarem o conceito com você. Porque eu, hoje, uhum, entendo realidade experimentar como a realidade no campo da sessão psicodramática, quando se usa uma dramatização, seja de psicodrama interno, seja de terapia da relação, seja de cena aberta quando sim, se cria de alguma forma o como ser, uhum, ok? Bom, isso para mim é esse o conceito. Agora, com relação a uma outra questão que eu queria trazer aqui para você, deixa eu ver aqui. Em alguns momentos, você fez duplos, mas para mim você foi mais que duplo, você foi auxiliar dela, tá? uhum, Que você já foi atuando e já foi falando coisas, ou seja, dupla, inclusive você me cita falando o que que é duplo. E aí você fala que fez duplo e não está dentro do que você citou, o que que é duplo. Então fica meio complicado aqui. Você vai atuando, e quando a gente atua como ego auxiliar sendo a pessoa, a gente vai além do duplo. E a gente sente a permissão da pessoa pela forma como ela está lidando com aquele personagem que a gente está fazendo, que é ela própria. Então, a partir dali, a gente vai sendo alimentado na cocriação e criando juntos. Então, para não parecer que você impôs alguns sentimentos ou impôs alguns estados para a pessoa, talvez seja o caso de você tirar o termo duplo em alguns momentos do seu trabalho, para dizer que foi mais na função de ser o personagem da própria pessoa e ela foi te complementando e te apoiando nesse interjogo de papéis. E outra coisa, não ficou claro se você foi para o como ser de uma cena aberta ou para o como ser de uma terapia da relação, que são coisas um pouco distintas. Quando você começa a bater e expressar coisas, ali é mais uma terapia da relação. E sim, quando a gente faz uma terapia da relação, a gente traz o tablado para a relação, para o que está acontecendo ali. Mas traz o como ser para cá, de alguma forma dando sinal disso. Tipo, agora nós vamos entrar num sonho, ou agora nós vamos uhum, entrar numa imaginação, agora nós vamos entrar num jogo imaginário. Assim, quando a gente faz isso, a pessoa se conecta com um novo momento da terapia, que é estar numa ação psicodramática. Você me acompanhou? uhum. Acho que sim. Então, Sim, realmente eu concordo que foi mais psicodrama da relação do que terapia da relação, do que uma cena aberta. ok. Isso é bom ficar ali também. Sim. Porque quem está lendo não fica claro. Será que ela foi pro tapete e que estava no cenário psicodramático? Ou será que ela estava ainda ali na interação e a partir da interação ela fez um personagem e a pessoa Uhum, começou a complementá-la? Mas, assim, é importante você, então, abordar que foi feito um trabalho de terapia da relação, onde você fez o personagem ela própria e ela foi te complementando e vocês foram juntas num aquecimento, uhum, chegando em tal ponto, né? sim. Onde ela se expressou mais, onde ela se liberou e teve um tipo de catarse. Isso é importante, na minha opinião, para quem vai ler o seu trabalho, é bem legal, ok? E Uhum, tem a ver com manejo técnico, manejo psicodramático, é importante por isso também. Tem uma hora que você fala que a espontaneidade, em algum momento,
Não. Fundamental para o aquecimento, portanto, é a espontaneidade. É o contrário. Fundamental para a espontaneidade é o aquecimento, Uhum. né? Assim, teoricamente, Moreno, ele sempre fala da importância do aquecer e a partir daí já ir gerando a possibilidade de espontaneidade e criatividade, né? Então, é isso que vai facilitar a relação terapêutica ficar mais intensa, né? A partir desses aquecimentos que vão surgir, ok? Bom, no momento é isso, né? Aqui também tem uma frase que eu acho que você poderia rever, não sei que página está, que eu fui tirando. Ela me imitou repetindo o que eu dizia. Uhum. Eu acho que isso também não é tão psicodramático, assim, na minha opinião, sabe? Assim, ela se aqueceu e entrou na relação de jogo de personagens e disse coisas que eu disse e coisas outras, provavelmente, a partir do jogo ela criou em cima, né? Então, assim, ela me imitou repetindo o que eu dizia, me passou um pouquinho assim, meu Deus, né? O poder do terapeuta sobre o paciente. Então, eu tenho certeza que não é isso que você quis, né? Mas passou um Não, pouco dessa ideia, tá? Ok, ok, eu acho que é isso. É o que eu tinha para te dizer. obrigada pelos comentários. Eu vou rever o que vocês duas falaram e vou pegar o arquivo certo dessa vez. Tá bom. Beleza. Não sei, talvez o seu arquivo mais assim, complementado, tudo isso que a gente falou já esteja presente, inclusive. Mas é só Não. para a título mesmo de alguém entre nós, né, foi procurar, esse trabalho fala sobre Uhum. desenvolvimento do papel de psicodramatista, né, a partir de estudo de caso e tal. Isso também eu quero estudar, então isso vai ajudar bastante nossos colegas. Vou realmente rever e fazer as correções. E eu mando pra vocês, se vocês quiserem. Tá bom, eu quero, com certeza. Vamos rever. São Vamos. muitas contribuições importantes. Sim, A a gente vai sentar e vai observar cada uma delas. Eu anotei tudo aqui também. Muito obrigada. obrigada às duas. Bom, então agora é a hora da gente sair da sala e deliberar. E aí, vocês que estão aí de plateia, é a hora de vocês conversarem com a Débora, aproveitar esse momentinho para dar parabéns para ela. E como é que faz mesmo isso, gente? Cadê? More. Breakout, achei. Assign. Quem é? Ingressar. Uf. Muito bom! Você achou que foi bom? Eu senti que comeram meu couro. Amiga, não. É porque você mandou arquivo. Eu não sei o que aconteceu. Tá, eu Ai, eu sei. fiquei Eu tão... baixei vários arquivos diferentes e eu tive que separar e juntar esses PDFs Só um detalhe, ainda tá várias gravando, vezes. né? Não sei. Tá, ok. Importante lembrar, Então, Amanda, muito. obrigada. Não, é que sim, eu fiquei nervosa. Mas eu acho que realmente essa coisa de separar e juntar os PDFs, eu talvez tenha pegado o arquivo errado. Porque tinham vários PDFs com o mesmo nome. Ai, isso É, acontece bastante, que eu acho saco. que foi isso que aconteceu. Eu tenho certeza, porque eu sei que eu escrevi. Ah, mas a prof te convidou pra fazer uma tese com ela, então, se joga. Eu achei que ela não ia Ah, fazer isso se não fosse verdadeiro, amiga. É. tá. Amo vocês por estarem aqui, obrigada. Não, eu achei legal porque ela comentou bastante sobre como ela achou interessante. Você trouxe várias, você fez elas questionarem e repensarem muita coisa. E a forma, Uhum, tipo assim, misturando as coisas. Eu como total leiga, né?
Eu Uhum. também achei isso muito legal. Tipo, tu trouxe uma outra visão sobre as coisas que normalmente passam batido, parece, sabe? No dia a dia de atuação. Então, acho que ela ficou bem interessada, na verdade. Eu achei legal, amiga. Porque ter bastante consideração é normal, ainda mais quando fala em texto, assim. Porque Uhum. cada um tem sua forma de gostar de escrever, elas fazem bastante Sim, publicação. Seu texto foi mais informal, né? Porque foi. foi a proposta. Então era certo que alguma coisa ia ter disso. Mas eu Sim, acho que sim. tá de boas, eu gostei bastante. Sua apresentação foi top. Eu tava aqui cronometrando. É, foi ali, ó, na tampinha, bem bom. Uhum. Eu super vou rebaixar o texto inteiro e vou tomar mais cuidado. Porque eu sei que eu escrevi. Eu sei que eu escrevi. Então, eu não sei o que aconteceu ali. Eu fiquei chateada comigo mesma. É o arquivo, É, acontece. Mas a gente tá sujeito a essas coisas do online, cara. Mandar o e-mail sem anexo, esquecer de mudar o. Não sim. é, mano? Os problemas tecnológicos, né? Entendeu? É complexo, amiga. Mas que bom que pelo menos você percebeu isso. Você pode mandar o arquivo correto pra ela. Posso. Eu sei que eu escrevi. O seu livro, eu peguei inclusive emprestado seu, Luiz. É, Eu é verdade, eu lembro disso. Eu lembro da Débora me contando. Peguei o livro com a Luísa, lembro. não sei o que. Eu fiquei tipo, como assim, Débora? Ela foi atrás do livro, eu tava eu pensando assim, ué, a Débora não pegou esse livro lá em casa. Peguei. Foi. Loucuras. Mas tudo bem. Obrigada por terem vindo de verdade. O apoio de vocês é tudo pra mim. Foi ótimo, amiga. Foi ótimo participar desse momentinho. Ai, eu amo muito vocês. Eu Agora é não. isso, agora a Hum, resposta dela. é. Eu nunca defendi o TCC antes, porque não precisou na UNB, então. É verdade, eu esqueço que para vocês não é obrigatório, né? É, eu não sei como é que tá hoje, mas na minha época não era. Então eu não sei como é que tá agora. Você sabe que a partir do ano que vem eles vão começar a cobrar o TCC das pessoas que entrarem no ano que vem, né? Aí eu tava Pois tipo, é. eu Eu tava peguei três ouvindo habilitações. essa discussão aí do que seria, se aconteceria ou não, então realmente vai rolar, né? Vai rolar. Eu peguei 3 habilitações aí, fazendo uma matéria pra cada. Tipo, Eu peguei 3 habilitações. Não, eu não peguei licenciatura. Não, eu tava muito cansada de pegar licenciatura, eu peguei 2. nem Bacharel e serve pra psicóloga. nada a licenciatura, velho. Eu fiz É, tipo. eu Ai, velho. queria fazer só por fazer, mas aí eu tava muito cansada. É cansativo ainda. Aham. Agora vai ter mais uma diplomação, que é especialista em psicodrama. Eu espero Sabe? que sim. Espero que Mas sim. viu, nem foi bicho de sete cabeças apresentar. Depois que você foi, Eu ai, tava aqui olhando esse cronômetro loucamente. deu certo. Deu. Ai, tá bom. Ok. Isso, agora respira, pode respirar. Eu vou tomar água, que eu Solta não o tomei. pulmão, se hidrata. É. Não, inclusive, Amanda, eu não sei como é que tá aí onde tu mora, mas aqui tá 14% de umidade. Eu tô 14? acordando de noite pra beber água. Aqui tá absurdamente úmido e frio. Ela, Totalmente o oposto. ela mora no Rio Nossa, Grande do Sul. nossa, Estou de cara. moletom, Pois embaixo das é, eu cobertas, tô olhando seu moletom e eu já tô tipo assim, meu Deus. passando mal só de ver. Amiga, eu botei essa blusa só pra aparecer aqui, porque eu tava de tops. É, não, eu vim vestida. Eu vim vestida. Ai, que bom, Importante. amiga. Importante vir Acho que vestida. hoje era É, é a um proposta, né? requisito, É um né? requisito. Mas eu liguei o ar-condicionado. Eu liguei o ar-condicionado porque realmente é muito quente, muito seco. Eu liguei o umidificador e estamos aqui. Nossa, aqui deve estar fácil uns 80% de umidade. Não, Fácil, mas fácil. Porque ca- tava chovendo ontem, tá úmido. os Tá imenso. 14 não é de Deus. Não. 14% de Deve ser um umidade. equilíbrio, né? Eu dou uns 30% para vocês, vocês me devolvem. E assim a gente Se dá uma equilibrada. pudesse. Nossa, faz contrato agora, Amanda. Agora, cara.
Hoje eu acordei a cada hora da noite pra beber água. Isso tá, tipo assim. Eu acordei várias vezes de noite pra Nossa, tomar que água. horror. Acorda com a boca toda seca, né? Ai, Eu deixo terrível. essa garrafa aqui do lado da cama. Não, sem conseguir respirar, porque o nariz tá todo entupido. Aí você fica tipo, meu Deus. É horrível. É horrível. Eu boto um umidificador no quarto também. Não tem condição. Eu comprei meu umidificador hoje, vai chegar segunda-feira. E eu tô tipo assim, como é que eu vou Ah, alçar o dedo? eu vou levando meu umidificador pela casa, então é assim que eu faço. É isso. É que não tem jeito, tô muito seco. Eu não quis parar pra tomar água durante a apresentação, então. Eu É, percebi. você percebeu? Olá! Hello. Voltemos. Então, com muito. Cadê a Inês? Tá aí? Com muita Tô alegria, aqui, é porque eu não consigo abrir meus trem. Pronto. a mais nova psicodramatista da praça, Débora, parabéns! Ai, obrigada. Lindinha, foi muito legal. Parabéns. Você me ensinou muito, foi muito legal trabalhar com você. Acho que a gente aprendeu bastante coisa e vamos melhorar esse trabalho para deixar um registro bem lindo aí com o seu nome. Sim, com certeza. Já começamos semana que vem, se A você quiser. Luísa tá ali. Luísa! Oi, Inês, tudo Tá bom? boa, lindona. Quanto tempo? Por onde tu anda? Ando por aqui por Brasília. Eu tô aqui É, vai lá me na minha defesa de visitar. TCC. É. Tava tudo bem. Ai, gente. Luísa me ajudou a treinar. É. Amanda também. Tudo bem, Luiz? Quanto tempo? Bom, Amanda, Oi, prazer. Amanda. Então é isso, vai comemorar agora, sextou. Pronto, sextou. É isso. Estou. Sextou, gente, maravilha! Obrigada pela Gente, presença de vocês, Luiz e Amanda. Mais uma obrigada. psicodramatista aí para se juntar a gente à BP. Sim, Vamos obrigada fazer um por registro? todos que vieram, de verdade, obrigada. Vamos tirar uma Viva, foto. parabéns. Comemore, porque não é qualquer hora que a gente participa de uma banca e faz um ritual de passagem, tá? Comemore, celebre com as pessoas queridas. Com certeza. Posso tirar uma foto? Nossa? Pode Sim, tirar. vamos lá, deixa eu passar perfume. Vai. Um, dois, três e. Pronto. Então, gente, vou correr para outro compromisso. Beijos. Beijo! Tchau, Beijos. amo ver Beijo. vocês. Prazer. Tchau. Tchau. Parabéns.